Você já assistiu a nova série Destrancados do Netflix? Neste vídeo eu vou fazer uma comparação com a realidade retratada na série e com a realidade que eu vivo na prisão de segurança máxima que eu trabalho aqui nos Estados Unidos. Oi, o meu nome é Priscila, faz mais ou menos 2 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos, mais precisamente no estado de Massachusetts, e há algum tempo eu trabalho numa prisão de segurança máxima estadual. Destrancados é uma série documental da Netflix que se passa no condado de Pulaski, Arkansas. Eric Higgins, xerife em operação, fará com que a alagada prisão passe por 6 semanas sem fechaduras e agentes para um experimento social. A superprodução na Netflix traz à tona a realidade que vivemos aqui nas prisões do país. Acho que a principal diferença que eu encontrei foi a 23 por 1 entre o show e a prisão onde eu trabalho. 23 por 1 não é algo que a gente faz aqui, a gente faz 22 por 2 na ala da solitária, então uma ala muito específica, que é uma ala que a gente chama que é a ala do punimento, quando acontece alguma coisa errada, quando existe uma briga, eles vão para solitária, quando eles descumprem alguma regra muito séria, eles vão para solitária, ou quando eles pedem protective custody, que é nada mais é do que uma medida protetiva dentro da prisão, quando eles se sentem ameaçados, quando eles sentem que alguma coisa vai acontecer com eles, eles precisam de algum tipo de proteção, é lá que eles ficam. Mas eu achei bem chocante, assim, pensar numa ala que eles não eram sentenciados, né? Eles estavam guardando sentença e eles eram mantidos nessa ala por 23 por 1 por todo o tempo, assim. Então, eu não consigo entender como que isso podia funcionar, sabe? A gente tem, sim, presos que são mantidos na 22 por 2, mas eles são mantidos porque eles querem estar lá, eles se sentem mais seguros estando lá, por N razões, razões as quais eu já postei aqui, quando eu fui falar dos agressores sexuais, né? Mas é uma escolha deles de estarem lá, eles não são obrigados a estar lá, né? A realidade das nossas aulas é completamente diferente. Eles vivem em comunidade, vamos dizer assim, né? Eles têm poucos períodos em que eles ficam trancados dentro da sala deles. O período da noite, quando tem que dormir, ou na count, que é quando a gente conta, quando a central conta todos os presos, para ter certeza que todos eles estão lá. Mas durante o dia, eles estão sempre soltos ali dentro da ala deles, vamos dizer assim, interagindo entre eles, e estão jogando, estão lendo, estão fazendo as coisas, tomando banho, né, vivendo uma vida normal dentro da aula. Então, eu acredito que essa foi a maior diferença que eu senti quando eu comecei a assistir a série, assim. Acredito que outra grande principal diferença que eu vi foi o grupo do CERT. O CERT nada mais é do que um grupo de tático, assim, de inteligência que a gente tem ali dentro, que ele só aparece quando é para separar a briga ou tá acontecendo alguma situação e eles precisam intervir. Eu acho que nos primeiros episódios eu já vi uma cena deles com capacete, com coisa de prova de bala, umas coisas bem extremas, assim, na série. E daí eu fiquei pensando no nosso time, não que eles não tenham, assim, coisas, eles têm escudo, eles têm... Mas não é, assim, extremo, não parece que os caras vão pra guerra, assim, sabe? Então, claro que entendendo o regime deles de 23 por 1, dá pra perceber que é um ambiente bem hostil e bem estressante pros presos, né? Eles estão sempre brigando, eles estão sempre estressados e tudo mais, então o time tem que ser mais bem preparado para lidar com essa situação. Algo que me comoveu muito, assim, foi, claro, as histórias, um pouco das histórias. Acho que muitas dessas histórias me lembram as histórias dos presos que a gente tem lá, né? Acredito que todas as pessoas que estão em prisões, elas têm seus poréns na sua história. Não justifica absolutamente nada do que elas fizeram ou deixaram de fazer, mas elas têm questões muito sérias na história delas. Então, ouvir as histórias desses presos, eu senti que a série tentou humanizar um pouco essas pessoas, sabe? Eu fiquei bem feliz com isso e fiquei muito, assim, triste num determinado episódio, não sei se era o segundo ou o terceiro, que um dos presos estava conversando com o xerife, que foi quando o xerife veio afirmar que eles iam começar esse experimento, e ele disse: a gente precisa de programas que nos dêem a oportunidade de ser diferente quando a gente sair. Isso me deixou muito chocado, porque o lugar onde eu trabalho, a gente tem inúmeros programas de ressocialização desses presos, assim, nossa, a gente tem desde eles conseguirem fazer o ensino médio deles como se fosse um supletivo, até ensinar eles a cozinhar e fazer pão, e assim,
A gente tem o AA, a gente tem o NA, que é Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. A gente tem tantos programas, sabe, para eles poderem se reintegrar na sociedade. Então, trabalhar num lugar que não existe isso, que não dá essa oportunidade para essa pessoa de pensar em algo diferente quando ela for para a rua, foi algo assim que eu fiquei muito triste, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu acredito 100% na ressocialização de um preso. Se não for um crime completamente hediondo, claro, a gente tem uns crimes hediondos lá que eu conheço a pessoa e eu posso te garantir, essa pessoa, se ela for pra rua, ela vai cometer esse crime mais 20 vezes, entende? Essa pessoa não pode ir pra rua porque ela realmente ela não é ressocializável, assim. Mas 98% deles são, então o que que a gente pensa no amanhã dessa pessoa, sabe? Porque a grande maioria deles vai estar na rua em 2 anos, 2, 3, 4 anos. Então a gente quer que essa pessoa esteja preparada para ter um futuro diferente, uma outra oportunidade, e não cometer o crime que ela cometeu, ou a gente vai simplesmente trancar aquela pessoa ali e esperar que, com toda essa pressão que eles vivem naquele presídio, né, especificamente, 23/1, ele, sei lá, ele tem um insight que ele pensa é melhor não fazer o que eu tava fazendo, sabe? É muito esperar pelo destino, assim. Então, eu fiquei muito triste de saber que eles não tinham programas e tal. Eu não assisti ainda a série completa, né? Não sei se isso mudou. Assisti até a parte que eles tinham. O xerife começou a dar um telefone gratuito pra eles, pra que eles pudessem falar com a família. Fiquei bem emocionada quando eu vi um dos presos ligando pro filho e que ele não falava com o filho porque ele não tinha dinheiro pra colocar no telefone e tal. Então eu vi assim que tá tendo mudança e eu fiquei bem feliz, assim, sabe? Porque no lugar onde eu trabalho é muito diferente. A gente tem ligações gratuitas, eles têm o próprio tablet. A prisão onde eu trabalho é bem humanizada, assim. Eu sempre falo isso em outros vídeos, mas acho que dá pra levantar isso novamente, que é a questão da realidade e a ficção. As pessoas, elas têm essa coisa na cabeça delas de que prisão americana é a prisão federal, que é a prisão das torres e os caras com arma e tudo mais. No lugar onde eu trabalho não é assim. Que eles estão soltos, que são esfaqueados todos os dias, que tem uma briga, que alguém morre todos os dias. Não é assim. Então, eu gostei deles mostrarem um pouco da realidade, de como é viver numa aula, né, com muita tensão, com pessoas completamente diferentes, né? Eu gostei muito disso, porque existe sim brigas. No lugar onde eu trabalho tem briga quase todo dia, mas eu gostei que eles tiraram um pouco dessa noção que a população geral tem da ficção, sabe? Da ideia de que a prisão é aquilo ali por desconhecimento mesmo da realidade. Então, eu achei que isso foi, assim, muito legal. A humanização dessas pessoas, desses personagens, né? Trazer a reflexão mesmo do que é o sistema carcerário americano, sabe? Do que precisa ser melhorado. E fazer com que a gente pense mesmo no mundo do amanhã, assim. O que a gente quer pra gente e pra essas pessoas. Porque essas pessoas, elas acabam influenciando no nosso futuro também, se elas não forem ressocializadas de um jeito melhor, assim, sabe? Não tiverem melhores oportunidades. Às vezes elas tiveram e recusaram, mas agora elas querem, então, né? Eu acredito que é legal nos dar uma reflexão diferente, assim. Bom, vale muito a pena assistir essa série se você se interessa por sistema carcerário, se você se interessa por Estados Unidos, se você se interessa por assuntos policiais, porque realmente dá uma geral, dá pra você ter assim, ter uma visão bem ampla do que é a realidade do sistema carcerário. Se eles gravassem no lugar onde eu trabalho, vocês veriam que é bem parecido, mas a gente tem muitas diferenças. Eu senti, pelo menos, que o lugar onde eu trabalho é um pouco mais humanizado. Mas é aquilo ali. No grosso, é tudo igual. A estrutura é muito parecida, as portas, sabe? O pátio, tudo é muito parecido. Então, se vocês têm esse interesse, vale muito, muito a pena assistir. Espero que eu tenha passado para vocês um gostinho para fazer vocês assistirem a série, que é muito legal. Eu também espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na semana que vem tem mais. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso. Muito obrigada e tchau!